Povo de Deus, a paz seja convosco. O pastor Rômulo passando aqui para deixar mais um segredo na Bíblia que vai mudar a sua vida e a sua história em nome do Senhor Jesus Cristo. E o segredo que Deus manda eu te dizer hoje é o segredo do rei Belsazar, que está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 30. Vamos ler o que está escrito? Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Pois bem, a Bíblia disse no livro do Daniel, capítulo 5, versículo 30, que o rei Belsazar, ele morreu naquela mesma noite. Mas o episódio anterior vai dizer que o motivo do rei ter morrido teve apenas um segredo. Ele mexeu nas coisas que não era dele. Ele vai dizer a Bíblia que ele mexe nas coisas do Senhor, nos utensílios do Senhor, nas taças do Senhor. Quando o rei Belsazar assumiu seu reinado do seu pai, o rei Nabucodonosor, ele assume o reinado de um rei que estava vindo de um pasto, pois Deus tinha profetizado contra a vida do rei Nabucodonosor, que ele viveria como um animal no pasto, comeria e pegaria orvalho na cabeça, até ele se recuperar e entender que o próprio Deus de Israel era o Deus vivo, o Deus a quem estava dando para ele toda aquela riqueza e aquela vitória. E o rei Nabucodonosor aprendeu uma lição, então ele exalta o Deus de Israel, ele exalta o Deus a qual ele reconhecia que era o único e verdadeiro Deus. Mas só que o seu filho, o rei Belsazar, a Bíblia vai dizer que ele está dando uma festa para mais de 1000 convidados. Ele chama todas as autoridades e as suas concubinas no palácio. E lá havia uma bebedeira, lá havia profanação, lá havia uma cultura que eles faziam quando estavam alegres. Mas a Bíblia vai dizer que quando o rei Belsazar, ele se embriaga, ele toma uma atitude. Atitude essa que custou caro para o rei e custou caro para a sua própria vida. A Bíblia diz que quando ele se embriaga, ele chama os seus servos e diz assim: olha, traz os utensílios que o meu pai, o rei, trouxe para cá. E quando ele é posto na frente dele ali as taças, ele começa a se embriagar e exaltar a outros deuses, deuses de barro, de ouro, de prata, até mesmo deuses de madeira. E o próprio Deus escreve na mão. E o que me chama a atenção nessa passagem é que todos estavam lá se divertindo, todos estavam lá comemorando, mas o rei Belsazar olha para a parede mais clara do palácio e vê uma mão escrevendo Nemé, Nemé, Tekel, Parsim, que aquilo incomoda ele. Ao mesmo instante que aquilo incomodou, a Bíblia vai dizer que ele começa a tremer de medo. Os joelhos dele começam a bater um encontro ao outro, de tanto temor que ele estava tendo. Aí ele manda chamar todos os astrólogos, os feiticeiros, ele manda chamar todos, mas ninguém consegue decifrar a escrita na parede. Mas a rainha, ao ver o que estava acontecendo com o rei no palácio, ela se dirige até ele e diz assim: olha, tem apenas um homem no nosso reino, chamado Daniel, pois ele é abençoado por Deus, a qual o teu pai tinha sonhos e ele conseguia discernir, ele conseguia decifrar os sonhos do teu pai. E eu tenho certeza que ele também conseguirá dizer o que está escrito na parede, o que você viu. Então o rei manda chamar Daniel. Só que, para nosso espanto e para espanto do rei Belsazar, quando Daniel se apresenta diante dele, ele diz assim: és tu, Daniel, a quem meu pai trouxe de cativo, a quem meu pai trouxe escravo?
Ele não entende aquela passagem de Daniel, porque Daniel agora está velho. Daniel está aproximadamente com 80 anos de idade. Ele menospreza Daniel pela aparência, porque ele não acreditava que Daniel, a quem ele estava ouvindo, fosse uma pessoa já de idade. Eu estou dizendo que eu estou falando com pessoas aqui hoje que é velho de crente, avançado de idade, mas que ainda tem o poder e a unção de Deus dentro do seu coração. Não importa a sua idade, não importa o seu ministério, o que importa é a unção que Deus te deu. A sua aparência não importa a qualidade de Deus dentro da sua vida, pois eu tenho certeza, o que está aí dentro de você é mais forte do que a sua aparência. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. E o rei diz, olha, se você conseguir decifrar o que está escrito, eu te darei ouro, joias, prata, e você será nomeado o terceiro mais importante do meu reino. E Daniel, por exaltar o próprio Deus, sabendo que aquilo não partia dele, mas que Deus que dava a tradução daquela frase escrita na parede, Daniel diz, olha, pega todos os teus pertences, o teu ouro, a tua joia, a tua prata, fica para você, ou dá para outra pessoa, pois o que eu tenho é maior. Então Daniel exalta o próprio Deus, o Deus queria agora decifrar o que estava escrito na parede. E mesmo assim Daniel diz uma palavra muito dura para o próprio rei, dizendo, olha, Nemé, significa que o teu reino foi contado, os teus dias foram contados, tu não tem mais dias de vida. Tekel significa que você foi posto em uma balança e não tem nada a teu favor, nada que pese a teu favor, diferente do rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias? Ele tinha uma sentença de morte, mas que quando Deus coloca ele na balança, Deus fala, olha, ele tem algo que pese, que eu tenho que reverter a situação de morte. Mas o rei Belsazar não tinha nada na balança a seu favor, pelo contrário, ele profanava a palavra do Senhor, ele menosprezava o Deus de Daniel. E Parsim significa, teu reino foi dividido entre os medos e os persas, entre outros povos. Tem muitas pessoas hoje que estão passando por esse período, Nemé, Tekel, Parsim. Foi pesado na balança de Deus e recebeu um decreto de um médico, de um juiz. Tem pessoas que estão passando por essa palavra hoje, que teve a seu desfavor o ministério, a vida financeira, amorosa, sentimental e espiritual. Mas eis que eu venho como profeta de Deus, assim como Daniel, eu quero orar por você, para que a sentença que você recebeu hoje seja mudada em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois eu tenho certeza que Deus não te deu um espírito de medo, mas Ele te dá hoje um espírito de ousadia e de coragem. Sejais forte e corajoso, porque o nosso Deus, Ele pelejará por você. Então você que pode, curve sua cabeça, feche os seus olhos, coloque suas duas mãos diante do coração e vamos orar para Deus? Soberano Deus e poderoso Pai, eu venho aqui nesta oração pedir a favor, pedir misericórdia, pedir, meu Pai, que o Senhor possa estar olhando para a vida dessa pessoa que está agora em um embaraço espiritual, financeiro, familiar, amoroso. Meu Pai, eu não sei qual o embaraço que essa pessoa está passando, pois eu sei que essa pessoa passa, meu Pai, por um período de turbulência, um período, meu Pai, que está tirando o sono, o sossego, ou até mesmo a paz desta pessoa. Mas que o Senhor possa hoje, meu Pai, decifrar, que o Senhor possa limpar a mente dessa pessoa, que o Senhor possa limpar os caminhos, que Jesus possa ser lâmpada para os pés deste homem, para os pés desta mulher. Meu Pai, eu venho pedir aqui como um profeta teu na terra dos viventes, que o Senhor possa estar abençoando
Que o Senhor possa estar fortalecendo, dando ânimo. A tua palavra diz que a nossa força é a tua alegria. Então que o Senhor venha se alegrar, meu Pai, com a nossa força. Nos dê força, meu Pai, de uma leoa parida. Meu Pai, que o Senhor venha descansar na nossa vida. Que o teu nome, meu Pai, seja glorificado e exaltado através da vida desse homem, através da vida dessa mulher. Não deixe eles permanecerem, meu Pai, na escuridão, no oculto. Meu Pai, tira agora, meu Pai, toda doença que estiver alojada entre a pele e a carne, entre a carne e os nervos, entre os nervos e os ossos, entre os ossos e o sangue, e principalmente entre o sangue e a alma, porque a tua palavra diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades. Então eu determino agora que todo mal que está na vida dessa pessoa bata em retirada na autoridade que tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Sai agora e sai da vida familiar, financeira, amorosa, sentimental e principalmente espiritual da vida dessa pessoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu determino hoje a vitória e todo laço de morte, todo laço de perseguição, todo laço que não provém do Senhor seja desfeito, desenterrado, quebrado, pois você é remido e lavado no santo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, e você que crê diz amém. Pois bem, a Bíblia disse que o rei Belsazar recebe uma ajuda de Daniel, e Daniel dá o discernimento da escrita na parede. Assim como o rei Belsazar pediu ajuda para Daniel e obteve essa ajuda, eu quero pedir uma ajuda para você, que você seja um profeta e uma profetisa na minha vida. Pastor, como eu vou ser um profeta e uma profetisa na sua vida? Se inscrevendo nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook, e compartilhando esta mensagem nas suas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp. Se inscreve e compartilha, deixa aí um comentário escrito assim: eu já venci no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe do alto da cabeça à planta dos pés, te dando as vitórias do rei Davi de Melech, te dando a sabedoria do rei Salomão e principalmente a força de Sansão, em nome de Jesus. Amém?